Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 28/10/2021, o 91º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Inicialmente, quero agradecer a cada um de vocês que tem divulgado o Checkmate Global. Chegamos a 80 mil inscritos no canal, nesse pouco mais de 1 ano e 4 meses de funcionamento. São mais de 150 vídeos, lives e apresentações postadas no canal, incluindo a parte aberta e a comunidade de membros. Mais e mais pessoas passaram a compreender o que está acontecendo neste mundo conturbado e em transformação. Com todo o material que já coloquei aqui, vocês já devem ter juntado as peças. Atentem para tudo que eu lhes falei desde o início. A lógica do jogo, a necessidade de criar a situação, esperar a reação e oferecer a solução. Percebam como são criados artificialmente catalisadores para sedimentar as pré-condições que vão gerar o resultado esperado. Não importa se a peça é de direita ou de esquerda, os dominadores globais manipulam os dois lados, sempre apostam nos dois cavalos. Foram os capitalistas que fizeram da China a potência econômica que ela é hoje. Querem um exemplo mais próximo? Depois das eleições de 2018, o Paulo Lemann, um dos empresários mais ricos do Brasil e peça dos dominadores globais, reuniu entre os dias 25 e 30 de novembro daquele ano políticos e membros influentes da sociedade brasileira lá em Oxford para uma conversa. Alguns eram novos governadores. Ele, Paulo Lemann, olhou para o futuro e já foi moldando os líderes que estavam por vir. Vejam a foto. Observem que no grupo tem representantes da direita, como o governador Ronaldo Caiado, até os da esquerda, como a Manuela Dávila, dentre outros como o governador do Rio Grande do Sul e candidato à presidência da República, o tucano Eduardo Leite. Confira a seguir os participantes do evento. Observem esses personagens, sua trajetória pretérita e futura na condução dos assuntos do Brasil. Cada um deles provavelmente fará o papel que lhe foi destinado como peça dos dominadores globais. Nem sempre esse processo é consciente por parte deles, mas o estímulo e a indução sempre funciona, com raríssimas exceções. Bom, já que estamos falando de peças, vamos aos movimentos do cavalo. Muitas pessoas ficaram impactadas com o teste de um míssil hipersônico que alegadamente a China realizou. O jornal The Financial Times informou que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos foi pega de surpresa pelo alegado teste de um míssil hipersônico com capacidade nuclear realizado por Pequim. Não obstante, a chancelaria chinesa ter afirmado que se tratou de um ensaio de uma espaçonave. Ocorre que o problema é bem mais sério. Segundo o colunista David Icke declarou na edição da Forbes, acontece da seguinte maneira, abre aspas, o sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos não tem qualquer chance de resistir a um ataque nuclear da China ou da Rússia, fecha aspas. Na verdade, os Estados Unidos possuem suas defesas antimísseis no Alasca, Califórnia e Europa do Leste, com o intuito de frustrar ataques nucleares de pequena escala da Coreia do Norte ou do Irã. Mas essas defesas, segundo David Icke, são inadequadas para impedir um ataque nuclear de larga escala
que envolva muitas centenas de ogivas chinesas ou pior, milhares de ogivas russas. O artigo ressalta que Pequim tem um sistema de bombardeio orbital fracionado, chamado FOBS, na sigla em inglês, que é destinado a lançar ogivas nucleares em órbita terrestre baixa antes de as direcionar contra seus alvos em terra, algo que tem grande relevância para a estratégia de segurança dos Estados Unidos. O alegado teste do míssil hipersônico é um teste dessa tecnologia FOBS. É importante entender por que essa tecnologia representa uma ameaça real aos Estados Unidos. Porque ela combina, na verdade, essa tecnologia FOBS, combina o conceito FOBS e o conceito HGV, que são veículos altamente manobráveis que saltam ou deslizam até um alvo após serem colocados em órbita baixa por um foguete propulsor. Ao contrário de um míssil balístico intercontinental tradicional, um ICBM americano, que sai da atmosfera e reentra usando um arco previsível, essa tecnologia hipersônica, que combina HGV com FOBS, permite que uma carga útil ataque com alcance ilimitado e de qualquer direção uma vez em órbita, negando assim, efetivamente, aos sistemas tradicionais de alerta antecipado qualquer possibilidade de reação. Tudo leva a crer que a China quer desenvolver um sistema FOBS como uma maneira de neutralizar as defesas antimísseis dos Estados Unidos e também de se proteger contra qualquer erosão da sua capacidade de segundo ataque. O que é essa capacidade de segundo ataque? São as bombas nucleares que um país lançaria após um ataque inimigo inicial. Possuir uma capacidade de segundo ataque é fundamental para a dissuasão. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Mark Milley, fez a seguinte declaração, abre aspas, o que vimos foi um evento muito significativo de um teste de um sistema de armas hipersônicas. E é muito preocupante. Não sei se é exatamente um momento Sputnik, mas acho que está muito próximo disso, tendo toda a nossa atenção. Fecha aspas. Na verdade, poucos deram atenção devida quando, em julho, portanto, há 3 meses atrás, a China testou uma nova tecnologia de uma aeronave hipersônica. Isso em julho, há 3 meses atrás. É preciso que vocês entendam que toda tecnologia chinesa nessa área tem uma dupla aplicação, uma aplicação militar e uma aplicação civil. Essa é uma forma que eles encontraram de diminuir retaliações. Essa experiência, foi realizada de forma bem-sucedida com uma aeronave hipersônica capaz de viajar a qualquer lugar do mundo em apenas 1 hora. O modelo dessa aeronave, conhecido como Starry Sky 2, completou seu primeiro voo em um local não revelado no noroeste chinês, conforme divulgou a Academia Chinesa de Aerodinâmica Aeroespacial. Quando entrar em operação, a nave poderá atingir quase 6 vezes a velocidade do som e ser usada para transportar mísseis. Bom, os Estados Unidos não poderia ficar totalmente inerte. E na semana passada, a Marinha dos Estados Unidos anunciou que conduziu um teste de armas com o exército norte-americano que demonstrou tecnologias e capacidades hipersônicas. Foram realizados com sucesso 3 testes com protótipos de componentes de armas hipersônicas. Esse comunicado parece compensar
um revés sofrido esse mês, após um teste com foguete de uma arma hipersônica falhar. O teste tinha como objetivo validar aspectos de um dos veículos planadores hipersônicos que está em desenvolvimento pelo Pentágono, segundo a Reuters. O desenvolvimento nessa área de tecnologia hipersônica é absolutamente essencial, pois essa classe de armas é considerada um diferencial e a Rússia está muito avançada nela, estando inclusive à frente da China, como eu venho mostrando aqui no canal. O embaixador dos Estados Unidos para o desarmamento, Robert Wood, disse o seguinte sobre esse assunto, abre aspas, simplesmente não sabemos como podemos nos defender contra essa tecnologia, fecha aspas. Como uma reação a esse quadro, os Estados Unidos estão desenvolvendo ainda sua capacidade de responder do espaço, investindo em tecnologias de veículos orbitais reutilizáveis de combate, capazes de realizar ataques secretos, rápidos e de precisão contra qualquer tipo de alvos em qualquer lugar do mundo a partir do espaço. O especialista russo Ian Novikov, diretor-geral da empresa russa Almaz-Antey, que fabrica equipamentos de defesa antiaérea e de radar para os russos, disse o seguinte, abre aspas, no que diz respeito aos meios aeroespaciais dos Estados Unidos, trata-se nomeadamente de aeronaves espaciais não tripuladas, conhecidas como X-37B. Segundo ele, o primeiro aparelho desse tipo foi lançado em 2010 e até o momento já foram feitos vários lançamentos de vários outros aparelhos. Oficialmente, essas aeronaves têm como objetivo a pesquisa científica. No entanto, o russo, observa o seguinte, abre aspas, mas entendemos que elas podem ser usadas como portadores de ogivas nucleares. Os Estados Unidos planejam aumentar ainda mais o número de tais veículos no espaço. Este é um sério desafio, fecha aspas. Para que você tenha uma visão desse aparelho, coloco agora a foto do X-37B. Além disso, a Força Aérea dos Estados Unidos já colocou em produção 5 protótipos de bombardeiros Stealth B-21 Raider, em fabricação na chamada Planta 42, em Palmdale, Califórnia. O B-22 Raider é uma nova geração de bombardeiro estratégico com capacidade furtiva que utiliza o formato de asa voadora. O programa B-21 está sendo projetado para realizar missões convencionais e nucleares de longo alcance, além de realizar operações em ambientes de ameaças. Veja uma foto do B-21. Rússia e Israel estão buscando um entendimento que traga certa segurança. O presidente Vladimir Putin e o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, reuniram-se presencialmente em Sochi, na Rússia, na sexta-feira, dia 22 de outubro. Putin queria tratar do problema na Síria e Bennett queria falar do Irã. Pelo jeito, eles ainda estão distantes em suas preocupações e suas agendas. Enquanto os líderes da Rússia e Israel conversavam em Sochi, algo relevante aconteceu em Moscou poucos dias antes. O Irã resolveu fazer uma compra significativa de armas russas com foco em sua marinha. O chefe das Forças Armadas do Irã, general Mohammad Hossein Bagheri, ficou 4 dias em Moscou, de 17 a 21 de outubro, fechando uma negociação para a compra de 2 pacotes que valem
alguns bilhões de dólares. Um desses pacotes contemplava navios de guerra russos, incluindo cruzadores, destroyers de mísseis guiados e submarinos. O outro pacote consistia em caças russos avançados para a Força Aérea Iraniana e uma variedade de mísseis. Ele, o general iraniano, foi recebido na capital russa pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, general Valery Gerasimov. Essa compra preocupa o Ocidente, notadamente se alterar o equilíbrio militar no Golfo de Omã, no Mar da Arábia e no Mar Vermelho, onde pode afetar diretamente também a Israel. Para manter essa balança pendendo para os Estados Unidos nessa região que eu acabei de citar, foi deslocado para o Golfo Pérsico uma força-tarefa americana inusitada, que possui detalhes bem sigilosos. Trata-se da Força-Tarefa 59, que privilegia o uso de sistemas integrados não tripulados e inteligência artificial. Um componente importante dessa força americana são os drones furtivos Loyal Wingman, conhecidos por serem extremamente versáteis, armados para fornecer suporte para aeronaves tripuladas em espaço disputado, como o caça F-35, bem como equipamentos para a guerra cibernética, inteligência, vigilância e reconhecimento. A implantação consistente dessa força-tarefa americana em áreas conflagradas tem chamado a atenção. O uso de drones em conflitos veio realmente para ficar. Sua aplicação no conflito de Nagorno-Karabakh, de que eu já falei aqui no canal, mostrou sua aplicabilidade e eficácia. Naquele conflito de Nagorno-Karabakh, o uso de drones por parte do Azerbaijão, notadamente o Bayraktar TB2, foi decisivo para sua vitória. Por isso, a Força-Tarefa 59 americana está sendo mobilizada e implantada pelos estadunidenses em áreas de conflito, porque ela privilegia o uso de drones. Outro exemplo recente do uso de drones foi a divulgação da notícia de que um drone da Ucrânia, o mesmo de fabricação turca, o Bayraktar TB2, usado pelo Azerbaijão, atingiu um obuseiro D-30 russo na região separatista de Donbass. Então, os ucranianos fizeram o uso desse mesmo drone contra os russos na região de Donbass. Esses eventos vêm mostrando não só a importância de desenvolver drones cada dia mais sofisticados, mas também sistemas de defesas contra eles. Veja uma foto do drone. Aliás, por falar em turcos, o seu presidente Erdogan, em mais uma ação de autoafirmação que os está levando a se afastarem do Ocidente, prometeu expulsar diplomatas de vários países, dentre esses países Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia e Estados Unidos. Ele prometeu expulsá-los da Turquia por apoiarem a libertação de um preso político. Entretanto, pouco depois Erdogan voltou atrás, mas as cicatrizes ficaram. Um carregamento de armas iranianas que contém mais de 1.000 mísseis com radares, foguetes e bombas incluídas nesses pacotes chegou à Venezuela. Esse país parece estar se preparando para um conflito de proporção elevada. A Venezuela já opera equipamento militar sofisticado proveniente da Rússia e China, o que inclui caças, radares e baterias antiaéreas. Exercícios militares da OTAN que envolvem exercício de ataque nuclear, que ocorrem no sul da Europa, no sul, ali mais na região da Itália, particularmente nas bases de Gedi e Aviano,
estão causando muitas tensões. Lá, estima-se, nessas bases, que existam 35 bombas nucleares B-61S. Esses exercícios de ataque nuclear, que naturalmente são simulados, fizeram Moscou recuar em conversas com os Estados Unidos sobre um possível tratado de controle de mísseis nucleares táticos. Vocês devem se lembrar que eu disse que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão poderia ressuscitar um catalisador referente ao terror, referente a uma possível, por exemplo, nova guerra ao terror. Pois bem, recentemente, Colin Kahl, subsecretário para políticas de defesa dos Estados Unidos, disse que a comunidade de inteligência americana avaliou que o Estado Islâmico no Afeganistão poderia ter a capacidade de atacar os Estados Unidos em apenas 6 meses e tem a intenção de fazer isso, segundo o secretário. É fácil prever os passos deles quando se conhece o jogo. O uso de armas escalares e de energia dirigida continua num combate sutil, mas altamente letal. Já comentei aqui sobre a Síndrome de Havana, detectada entre 2016 e 2017, que depois afetou funcionários americanos quase sempre da CIA em várias partes do mundo. Agora a notícia vem da Embaixada Americana em Bogotá, na Colômbia. Mais de uma dúzia de funcionários apresentam sintomas semelhantes ao da Síndrome de Havana: vertigens súbitas, náuseas, dores de cabeça e no pescoço e falta de concentração. Os norte-americanos afetados pela doença, a maioria funcionários da CIA, descrevem um som intenso e doloroso nos ouvidos. Alguns dos cerca de 200 funcionários ficaram com tonturas e fadiga durante meses. Essas armas têm inativado vários ativos da CIA que acabam tendo de se aposentar devido a lesões resultantes. Aliás, por falar em armas diferentes, sabemos que a China está construindo o maior banco de dados biológicos do mundo. Oficiais de inteligência dos Estados Unidos advertiram que a China estaria coletando dados genéticos em todo o planeta para criar o que pode vir a ser o maior banco de dados biológicos do mundo. O Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança dos Estados Unidos relatou em um artigo que, diante da iminente situação, os Estados Unidos deveriam aperfeiçoar a proteção de tecnologias críticas, incluindo inteligência artificial, computação quântica, semicondutores e outras tecnologias relacionadas à bioeconomia. Aliás, a computação quântica é realmente uma área estratégica, essencial para o desenvolvimento do poder militar, de que eu já tantas vezes falei aqui. Nesse sentido, é importante saber que a China anunciou a montagem do computador quântico mais rápido do mundo, chamado de Zhuangzi 2, em referência a um matemático chinês que viveu no século V. O computador quântico desenvolvido na China é 1 milhão de vezes mais veloz que o Sycamore, máquina quântica do Laboratório de Inteligência Artificial do Google, que foi criado em 2019 e que era até então o dispositivo mais avançado do mundo na área de computadores quânticos. De acordo com o físico Pan Jie, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, a nova máquina chinesa, o novo computador quântico chinês, realiza em 1 milésimo segundo a mesma quantidade de cálculos que um computador comum, como o que nós temos em casa, levaria 30 trilhões de anos para realizar.
o avanço da China na área de computação quântica é bastante preocupante. Vamos agora, então, sair do cavalo e vamos falar da torre. Como eu havia informado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos já havia avisado que o dinheiro estava acabando e que os congressistas precisavam aumentar o teto da dívida para que os Estados Unidos pudessem se endividar mais e pagar seus compromissos. Pois bem, a Câmara dos Estados Unidos seguiu o Senado e também aprovou o aumento temporário do teto da dívida até o dia 3 de dezembro, para evitar o risco de um calote histórico do governo norte-americano. A medida eleva o limite da dívida em 480 bilhões. É o valor que Biden diz ser necessário para pagar as dívidas do país até o início de dezembro. O projeto, já aprovado anteriormente pelo Senado, segue agora para a mesa do presidente para ser sancionado, assinado. A decisão alivia o governo estadunidense, que ganha tempo para encontrar uma solução definitiva para o limite do endividamento, até o dia 3 de dezembro. Existe uma preocupação nos Estados Unidos com possíveis apagões e falta de energia neste inverno. Ernie Thrasher, CEO da Xqual Energy and Resources, disse que a crise de energia que levou à escassez e apagões na Europa e na Ásia pode também atingir os Estados Unidos nesse inverno. Ele disse, abre aspas, na verdade, conversamos com concessionárias de energia que estão preocupadas com o fato de que simplesmente terão que implementar apagões neste inverno. Eles não veem de onde virá o combustível para atender à demanda. Fecha aspas. Ele também afirmou que as concessionárias estão trocando o gás natural pelo carvão durante os meses de outono e inverno para acompanhar a demanda. Thrasher concluiu dizendo, abre aspas, toda a cadeia de abastecimento é esticada além dos limites. Vai ser um inverno desafiador para nós aqui nos Estados Unidos. Fecha aspas. A crise energética em que a China, a Europa e os Estados Unidos, dentre outros, estão vivendo, não parece ser uma coisa acidental, mas sim a consequência óbvia da introdução da agenda verde como uma arma geopolítica, de que já falei aqui, e mais recentemente também das restrições impostas pela pandemia. Para completar, o modelo de investimento pautado no conceito ESG só fez piorar as coisas. Nos últimos meses, o preço mundial do carvão para a geração de energia dobrou. O preço do gás natural aumentou quase 500%. O petróleo está indo para $90 o barril, o maior valor em 7 anos. O modelo de geração de energia verde não é capaz de substituir estes combustíveis no curto prazo, e uma transição desastrosa e mal planejada, e provavelmente proposital, está trazendo enorme desabastecimento e subida de preço. Da forma como está indo, agravada pela chegada do inverno, a Europa e Estados Unidos verão uma crise sem precedentes que vai impactar gravemente a sua economia. Para ilustrar o que eu estou dizendo, vejam o caso da China. Ela está sem reservas de carvão que foram consumidas sem serem repostas e da qual ela depende para ativar boa parte da sua matriz energética. A diminuição da produção de carvão em função da pandemia e as recentes inundações na província de Shanxi, rica em carvão, provavelmente agravarão ainda mais as coisas no que tange a geração de energia elétrica e produção de alimentos. Eu já mostrei em vídeo anterior o racionamento de energia que já começou naquele país.
A China será confragada agora, ela será absolutamente confrontada com a realidade cruel de explorar combustíveis fósseis para não colapsar ou manter seus compromissos ambientais. Adivinhe qual será a opção do governo chinês. Na Europa, o cenário não é muito diferente. Para fazer avançar a agenda de energia verde da União Europeia, quase todos os países, com algumas exceções, começaram a desmantelar suas estruturas de petróleo, gás e carvão, e até mesmo as suas estruturas de geração de energia nuclear. As últimas usinas nucleares restantes da Alemanha serão fechadas permanentemente no próximo ano. Novas usinas de carvão, com depuradores de última geração, estão sendo desmontadas antes mesmo de entrarem em operação. Uma causa agravante fundamental para a recente escassez de carvão, gás e petróleo é a decisão da BlackRock e outros fundos globais relevantes de desestimular o investimento em petróleo, gás e carvão. Para vocês terem ideia, em 2020, os gastos mundiais com petróleo, gás e carvão caíram cerca de $1 trilhão. Esse é um estrago que você não consegue repor rapidamente. O resultado da falta de investimento é, por exemplo, que uma carga de gás GNL padrão de 3,4 trilhões de BTU, que é a unidade térmica britânica, que em fevereiro custava no máximo $20 milhões, agora custa entre 100 e 120 milhões de dólares. Isso é um aumento de 500 a 600% em 7 meses. A Alemanha, que apostou fortemente na energia eólica, já teve seu primeiro teste de realidade. Em 1º de janeiro deste ano, 11 usinas movidas a carvão, com uma capacidade total de 4,7 gigawatts, foram fechadas por ordem do governo. E esse fechamento durou apenas 8 dias, quando várias das usinas a carvão tiveram que ser reconectadas à rede devido a um período prolongado de baixo vento. A crise energética provocada pela incompetência de uns e pela malícia dos outros vai cobrar uma rápida decisão. Ou volta-se, ou ainda que por pouco tempo, volta-se ao modelo anterior, e isso ainda terá um preço, ou vão colapsar a economia. Talvez a intenção seja exatamente esse último, visto a necessidade deste catalisador que eu já previ aqui neste canal. A falta de energia, principalmente na China, também está comprometendo o fornecimento de magnésio, essencial na indústria automobilística. A crise dos semicondutores, de que eu já falei, é apenas o ponto inicial da grave situação que está se formando na indústria automobilística. A estimativa é que as unidades fabris parem de produzir completamente até o final do ano pela falta de magnésio. O magnésio é utilizado em diversas ligas de alumínio e é muito provável que antes do final do ano a falta desse importante material possa ocasionar o fechamento parcial ou até mesmo total de muitas fábricas do ramo automobilístico mundo afora. O problema atual é que 85% do fornecimento de magnésio do mundo é oriundo da China, onde há uma forte crise energética. Para vocês entenderem melhor, para se ter uma ideia, Yulin, que é a cidade que mais produz magnésio na China, precisou ordenar o fechamento imediato de 35 de suas 50 unidades de produção. Naturalmente, virá uma nova crise no setor automobilístico. Com as dificuldades das linhas de suprimento, que eu já também antecipo há meses,
a inflação está disparando no mundo todo. Na América Latina, a Venezuela e a Argentina se destacam com inflações entre as maiores do mundo. As dificuldades das linhas de suprimento causam escassez, uma vez que houve um descompasso entre a oferta e demanda em função da pandemia. Nos Estados Unidos, ainda houve a emissão irresponsável de dinheiro como nunca visto. Vários fatores estão se combinando quase que numa tempestade perfeita. Lockdown na pandemia, escassez de matéria-prima, portos entupidos, incapazes de descarregar os contêineres, caminhoneiros em falta e, além disso, a ausência aguda de energia ou de combustível derivado de petróleo compõe, então, uma combinação de fatores extremamente desfavoráveis. As restrições do coronavírus em todo o mundo também levaram à escassez de mão de obra essencial, variando desde coletores de lixo até pilotos de avião. Numa entrevista recente com a Bloomberg, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, admitiu que alguns dos problemas da cadeia de suprimentos que enfrentamos podem durar, segundo ele, anos e anos. Se ele estiver certo, esse catalisador será particularmente severo. Tudo feito como previsto. Eu disse sobre o colapso das linhas de suprimento já desde o ano passado. Sem dúvida que a combinação desses fatores pode muito provavelmente também gerar uma estagflação, que é uma combinação perigosa onde o crescimento econômico decai muito, mas a inflação permanece persistentemente alta. Você tem uma combinação, então, na estagflação de queda do crescimento econômico e inflação alta. Stephen Hawking é o mais recente economista renomado a soar o alarme sobre o risco dos Estados Unidos enfrentarem a estagflação. O ex-presidente do Morgan Stanley Ásia disse à CNBC em uma entrevista no dia 29 de setembro que o aumento do preço da energia está infligindo grandes danos às cadeias de abastecimento em dificuldades e que ele acredita que os Estados Unidos estão a um passo de um surto de estagflação. Estamos realmente num mundo estranho, um mundo que desafia o bom senso daqueles que não compreendem o jogo. A fabricante de carros, a montadora Tesla, chegou ao valor de mercado de $1 trilhão, mais que a soma de todas as outras montadoras, mesmo sem ela, Tesla, produzir sequer uma mínima fração dos veículos que as outras produzem. Hoje, tudo é apenas especulação. Vamos agora ao bispo, a peça bispo, e aos demais fatores do jogo. Uma informação alarmante foi divulgada esta semana. A CIA não está conseguindo neutralizar o crescimento de agentes duplos dentro da agência. No início deste mês, os líderes da CIA, na parte de contra-espionagem, enviaram um alerta a todas as suas estações e bases espalhadas pelo mundo com a seguinte informação: a CIA perdeu nos últimos tempos um número crescente e significativo de informantes recrutados. O cabograma ultra-secreto deixou claro que os operadores da CIA tinham sido mortos, capturados ou comprometidos por serviços secretos rivais. O próprio acesso da mídia ao conteúdo do cabograma, desse informe enviado pelos líderes da contra-espionagem da CIA, apenas uma semana após o seu envio, o acesso da mídia a esse cabograma, apenas uma semana depois do seu envio,
já mostra como a agência tornou-se vulnerável e incapaz de proteger adequadamente suas operações e comunicações. Avalia-se que a agência passou tanto tempo focado apenas na guerra ao terror que acabou por negligenciar o aprimoramento em outras áreas essenciais, tendo mostrado ainda dificuldade de se adaptar aos novos tempos da era da atividade de inteligência, que está essencialmente focado em tecnologia. Muitos entendem que a CIA ainda não conseguiu se adaptar a esses novos tempos, onde a tecnologia é determinante nas atividades de inteligência. Muito bem, essa questão é grave. Aqui no canal eu já abordei o fato da degradação moral do Ocidente, que faz com que as pessoas que têm acesso a informações sensíveis as vendam. Para ilustrar, recentemente soubemos do caso de um engenheiro nuclear do Exército dos Estados Unidos, que junto com sua esposa foram presos em flagrante após vender informações confidenciais sobre o desenvolvimento de tecnologia nuclear da Marinha estadunidense dentro de um sanduíche de pasta de amendoim para um funcionário do FBI disfarçado de um possível comprador. Isso é uma coisa incrível, até porque, pelo que se soube, o valor pago pretensamente por esse agente do FBI foi um valor de alguns milhares de dólares. Ou seja, ele estava vendendo um segredo dos Estados Unidos por um valor não significativo de dinheiro. Veja uma imagem de parte do processo criminal. Ji Dongsheng, vice-reitor da Escola de Relações Internacionais da Universidade de Renmin, da China, declarou o seguinte, abre aspas, temos pessoas leais à China no topo do círculo de poder da América, fecha aspas. Observar o que as pessoas bem informadas e que possuem muito dinheiro estão fazendo é sempre muito interessante. Já mostrei aqui uma família de São Paulo que enviou para o exterior, há um ano atrás, numa só remessa, 50 bilhões de reais. Agora foi noticiado que mais brasileiros têm enviado dinheiro para o exterior. O Banco Central informou que o total de investimentos financeiros no exterior por parte de brasileiros chegou ao montante de 61,6 bilhões de dólares em agosto, registrando um aumento de 44% em relação ao final do ano passado. A questão é, por que estão retirando seu dinheiro daqui, onde os juros são altos e remuneram muito melhor o seu capital? Bom, vamos agora ao mundo virtual, onde a guerra está mais quente do que nunca. A repórter de segurança cibernética do New York Times, Nicole Petrosh, nos traz de forma inédita a história do mercado de armas cibernéticas. No seu livro, cujo título pode ser traduzido como É assim que eles me dizem que o mundo acaba, é exposto um mercado super secreto, invisível mesmo, onde atuam governos e outros, em um olhar impactante desse novo tipo de guerra global. A palavra-chave é dia zero. E o que é dia zero? São vulnerabilidades em softwares, são lacunas. Conforme é escrito, é narrado, é na verdade, abre aspas, um bug de software que permite a um hacker invadir seus dispositivos e se mover sem ser detectado. Uma das ferramentas mais cobiçadas no arsenal de um espião, um dia zero tem o poder de espionar silenciosamente o seu iPhone, desmontar os controles de segurança em uma fábrica de produtos químicos, alterar uma eleição ou desligar a rede elétrica. Fecha aspas. Por décadas, sob a proteção da classificação de segurança e acordos de não divulgação, o governo dos Estados Unidos
se tornou o maior acumulador de dias zeros, ou zero days. Os agentes do governo dos Estados Unidos pagaram muito dinheiro, na casa de milhões de dólares, para hackers dispostos a vender seu código de bloqueio e seu silêncio. Entretanto, com o tempo, os Estados Unidos perderam o controle de seus ativos e deste mercado. Com uma ação descuidada e confiando a hackers privados o seu trabalho sujo, os Estados Unidos criaram seu próprio pesadelo. Agora, esses chamados zero days ou dias zero estão nas mãos de nações adversárias, de empresas de mercenários e várias outras organizações criminosas dispostos a fazer o que for preciso para atingir seus objetivos. Jonathan Tepperman, num artigo no New York Times, após ler o livro de Nicole, escreveu o seguinte, abre aspas, os adversários da América, Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, já se infiltraram completamente nos sistemas de computador que operam algumas das infraestruturas mais importantes dos Estados Unidos, incluindo não apenas rede de energia e represas, mas também usinas nucleares. Fecha aspas. Depois que os Estados Unidos quebrou a regra com o Stuxnet, que danificou fisicamente centrífugas no Irã, essa guerra cibernética virou um verdadeiro vale-tudo. Numa reportagem recentemente divulgada, o profissional de segurança cibernética, conhecido pelo pseudônimo de Billy Torrance, que já trabalhou como gerente de desenvolvimento de projetos de operações de segurança cibernética para várias agências militares de inteligência dos Estados Unidos, esse Billy Torrance disse que os Estados Unidos não fizeram o suficiente para se proteger de ameaças cibernéticas. Ele afirmou, abre aspas, o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Infraestrutura e Segurança Cibernética dos Estados Unidos são absolutamente ineptos em defender a América dos adversários do ciberespaço. Fecha aspas. O especialista referiu-se a 7 elementos do poder nacional, elementos diplomáticos, informativos, militares, econômicos, financeiros, de inteligência e policiais, que eles coletivamente identificam pela sigla de MEFIL. E ele ainda acrescentou, abre aspas, muitos dos tomadores de decisão e os chamados especialistas em segurança cibernética não são devidamente educados, preparados ou não têm a visão para compreender todas as variáveis necessárias para proteger os americanos, e o regime chinês continuará a tirar o máximo proveito disso. Fecha aspas. Outro ponto que chamou a atenção são as declarações sobre uma operação da inteligência cibernética chinesa que teria obtido dados em massa da população dos Estados Unidos. William Evanina, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Espionagem e Inteligência, declarou o seguinte, abre aspas, estima-se que o Partido Comunista Chinês tenha roubado 80% de todos os seus dados pessoais e os outros 20% da maioria dos seus dados pessoais dos adultos americanos. George, fecha aspas, George Wetchby, presidente executiva da empresa de segurança cibernética Global Cyber Risk, afirmou o seguinte, abre aspas, eles, referindo-se aos chineses, estão concluindo algumas das operações de inteligência mais bem-sucedidas da história. Fecha aspas. É natural que, nesse contexto, algumas pessoas, alguns funcionários, comecem a desanimar. Um funcionário do Pentágono disse que pediu demissão porque a segurança cibernética dos Estados Unidos não é páreo para a China, chamando-a de
abre aspas, nível de jardim de infância, fecha aspas. Nicholas Challan serviu como chefe de software da Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou na segurança do Pentágono. Ele pediu demissão em setembro e disse ao Financial Times na semana que se seguiu que os Estados Unidos estavam muito atrás da China em termos de IA, inteligência artificial. Observem vocês, vejam quantos profissionais altamente qualificados têm insistentemente avisado sobre o nível de vulnerabilidade a que se chegou nos Estados Unidos. Estes são problemas de segurança nacional que precisam ser resolvidos. A empresa de segurança cibernética CrowdStrike disse que um grupo de hackers chineses, que ela apelidou de Light Basin, invadiu redes de telefonia móvel em todo o mundo e usou ferramentas especializadas para obter registros de chamadas e mensagens de texto de operadoras de telecomunicações. Segundo ela, o grupo atua pelo menos desde 2016, mas foi detectado mais recentemente usando ferramentas que estão entre as mais sofisticadas já descobertas. Vejam, desde 2016, esse grupo de hackers chineses, que acredita-se tenham tido acesso aos dados das redes de comunicação de telefonia móvel em todo o mundo, atuaram despercebidamente e só foram detectados agora. Desde 2016, tiveram acesso aos dados das redes de telefonia móvel em todo o mundo e só foram detectados agora. As descobertas evidenciam de forma chocante a vulnerabilidade das principais redes que fornecem o backbone para as comunicações. Aliás, a título de ilustração, cabe informar que na edição 2021 da Tianfu Cup, maior competição de hackers da China, os participantes conseguiram burlar a segurança do iOS e invadir um iPhone 13. Em um dos desafios, a equipe do Kunlun Lab hackeou um iPhone 13 Pro ao vivo no palco, gastando apenas 15 segundos para realizar a invasão. Vale destacar que o smartphone rodava a atualização mais recente do iOS 15. 15 segundos para invadir um iPhone 13. Como essa guerra só piora a situação, de dia a dia, semana após semana, só vem piorando, acompanhamos informações que mostram a sua evolução, como a que nos foi mostrada de um ataque cibernético no Irã que paralisou os postos de gasolina em todo o país, interrompendo as vendas de combustível, e painéis eletrônicos foram adulterados para exibir mensagens desafiando a capacidade da autoridade iraniana de distribuir gasolina. Então, além de parar a distribuição de combustível, comprometendo a economia do país, o ataque cibernético ainda colocou mensagens desafiadoras ao regime nos painéis e se identificou os atacantes como cyberataque 64411. Esse número de telefone, 64411, pertence ao escritório do líder máximo do Irã, Ali Khamenei. Os ataques usaram um malware de limpeza de dados reutilizável, nunca antes visto, chamado Meteor. Por outro lado, houve um ataque a Israel, onde um grupo de hackers chamado Mossad vazou dados do Ministério da Defesa de Israel, divulgando arquivos e fotos que afirma ter obtido dos servidores do Ministério,
tendo ainda deixado o seguinte aviso, abre aspas, ficamos de olho em você por muitos anos, fecha aspas. A equipe de Moses Staff, que são esses hackers, afirmou no anúncio ter acesso a documentos confidenciais, incluindo relatórios, mapas operacionais, informações sobre soldados e unidades e cartas e correspondências das Forças de Defesa de Israel. Na América Latina não é diferente, o espaço cibernético é a área de guerra. Um grupo de hackers venezuelanos chamado Team HDP invadiram o sistema da Diretoria-Geral de Contra-Espionagem Militar da Venezuela e recolheram informações que mostram que a ditadura de Nicolás Maduro acolhe e dá suporte a integrantes do grupo libanês Hezbollah, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e outros países. Segundo o think tank Atlantic Council, Conselho do Atlântico, abre aspas, o Hezbollah ajudou o regime de Maduro a se tornar o centro para a convergência do crime organizado transnacional e do terrorismo internacional no hemisfério ocidental, multiplicando os benefícios logísticos e financeiros para ambos. Então vejam que, segundo esse think tank, o Atlantic Council, o Hezbollah ajudou o regime de Maduro a se tornar o centro para a convergência do crime organizado transnacional e terrorismo internacional no Ocidente. Muito grave essa situação, porque a Venezuela está logo ali e tem fronteira com o Brasil. Se esses desafios deixam potência, esses desafios na área de informática, no mundo virtual, deixam potências como os Estados Unidos em pânico, então imaginem o Brasil. Tivemos notícia do primeiro vazamento do sistema de pagamentos Pix do Banco Central. O vazamento de chaves Pix expôs os dados telefônicos e de clientes de instituições financeiras. Conforme divulgado, o vazamento atingiu chave Pix que estavam sob a guarda e responsabilidade do Banesp, Banco do Estado de Sergipe, em razão de falhas no sistema da instituição financeira, Banesp. São dados cadastrais e o Banco Central disse que as pessoas atingidas pelo ataque, com seus dados vazados, serão notificadas por meio do aplicativo de sua instituição de relacionamento. Então tivemos o primeiro vazamento do sistema de pagamento Pix do Banco Central. Existe um documento que merece ser observado. Ele vem do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos e chama-se Global Trends 2040. Esse documento menciona desastres naturais provocados pelo homem em escala global. Eu vou repetir, desastres naturais provocados pelos homens. Veja a figura do documento. O professor Abdul Ghiot, da Universidade da Califórnia, Sangita, apresentou um estudo que descreveu a possibilidade de que a próxima tempestade solar heliomagnética poderia varrer a internet da face da Terra. Ele justificou assim a sua advertência, abre aspas. Acontece que os sistemas eletrônicos de cabos submarinos de internet são muito vulneráveis à forte radiação de uma tempestade magnética. Se eles forem afetados pela atividade solar, então seu reparo vai levar muito tempo, recursos e dinheiro. Fecha aspas. A tecnologia atual permite prever o início de uma tempestade solar pelo menos meia hora antes do fluxo de partículas atingir a Terra e depois não há nada mais a ser feito. É bom lembrar que esse fenômeno já ocorreu antes, sendo que em 1989, uma explosão solar deixou a província de Quebec, no Canadá, sem eletricidade.
Em 1859, um fenômeno semelhante, denominado efeito Carrington, provocou rupturas no sistema telegráfico da Europa e da América do Norte, bem como causou uma aurora boreal no Caribe. Esse evento Carrington precisa ser estudado em detalhes, bem como o evento que ocorreu no Canadá. Eu disse que o tabuleiro ia tremer. Procurem ficar atentos ao que acontece no vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma. Esta atenção é ainda mais importante para quem mora no litoral. Muitos preferem não ver, não ouvir e continuar na zona de conforto. Os tolos bem-intencionados e manipulados vão dizer que existem os profetas do caos, que só trazem notícia ruim e criam um ambiente que favorece a tristeza, a depressão, etc. Ora, então seria o caso de ignorar todas as evidências e agir como se estivesse tudo bem? Essas pessoas estão fazendo um discurso imaturo, reproduzindo inconscientemente uma técnica de tratar a todos como crianças para induzir reações infantis. Quando avisam num local que é vulnerável a tufões e furacões, como nos Estados Unidos, que um furacão se aproxima, qual seria a reação correta? Colocar tábua nas janelas, estocar alimentos, etc., ou ficar se lamentando e reclamando de quem fez o alerta? O problema não é a notícia, é a reação que se tem a ela. Só se abate quem é fraco, quem é despreparado. E isso não é uma responsabilidade de quem avisa. Vocês precisam reagir com maturidade, sem se abater, com otimismo e energia, agindo como um adulto consciente, ou se entregar a estas reações infantis que lhes são induzidas, como fingir que não vê ou ficar esperando que o salvem. Quem compreendeu bem o que significa esta travessia sabe que não há nada a temer, desde que se comporte como um adulto. Lembre-se, só se desilude quem se ilude. Eu estou falando para quem quer entender, pois para o nécio nenhuma explicação é suficiente. Parem e analisem todas as milhares de evidências que eu tenho dado. Observem a lógica. Procurem entender o jogo para antecipar-se aos acontecimentos. Não se deixe engolfar pelo drama, mas também não seja passivo. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra o outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um abraço a todos vocês.